Fala pessoal, hoje nós vamos rever e brincar um pouquinho com outro recurso aqui que vai nos permitir fazer um trabalho de modelagem de forma bem interessante. Trata-se do recurso denominado Inset Faces, onde nós podemos gerar faces internas a partir de uma face e criar efeitos de malha interessante. Para isso eu vou usar a versão 3.1, vocês podem usar qualquer versão para entenderem. Para começar o nosso experimento, eu vou adicionar na área uma mesh cúbica. A ferramenta vai funcionar no modo de edição, então precisamos mudar aqui para Edit Mode. Vamos ativar a opção de faces, vou clicar fora e vou selecionar apenas essa face de cima. Para a ferramenta funcionar, é necessário que eu clique a tecla I. Movimentando o mouse para o centro, vocês vão ver que é gerada uma face interna. Então, o Inset Face trabalha dessa forma. Se eu quiser gerar outra face interna a partir dessa que está selecionada, eu gero novamente a tecla I e crio outra face. Aqui nesse caso, antes de dar o clique para fixar a face, eu posso usar o Ctrl pressionado e movimentar o mouse para os lados ou para cima ou para baixo. Eu tenho esse efeito aqui como se fosse uma extrusão da face, bem interessante, né? Selecionando essa daqui, vou usar a tecla I, fixo a primeira face interna, vou gerar uma outra face interna, uso o Ctrl pressionado, movimento o mouse e gero esse prolongamento como se fosse um extrude de forma direta. Outro recurso interessante também no atalho é a gente selecionando, nesse exemplo, essa face daqui, eu vou usar o I, adiciono uma face interna, vou usar I novamente, adiciono a segunda, porém antes de dar o clique, eu posso utilizar aqui a tecla O. Com isso eu vou expandir, em vez de eu colocar essa face de forma interna, ele muda e começa a desenvolver uma face de forma externa. Então se eu aproximar aqui, eu aumento e gero essa forma que vocês estão vendo. Se eu quiser fazer um prolongamento tridimensional, eu uso o Ctrl pressionado, movimento o mouse, e aqui vocês têm um efeito tridimensional a partir do Inset Face, bem simples e prático. Outro modo legal aqui é que eu posso utilizar um artifício de repetição do comando, como eu uso a tecla I, fixo uma face, veja que ela está utilizando aqui o recurso que abrange a tecla O que eu tinha clicado anteriormente, então ela consegue expandir de forma externa e eu gero esse tipo de loop, de arestas, dou um resultado interessante aqui na malha. Agora se eu quiser alterar isso, eu uso a tecla I, ele vai gerar novamente outro loop externo, mas eu não quero, eu quero que ele faça a partir da face interna, então eu uso o O. E aqui eu consigo gerar a face interna. Clicando no botão esquerdo, se eu usar o Shift R, eu repito os últimos comandos que eu usei da ferramenta. Então ele começa a gerar um loop de faces aqui internamente. E aqui eu posso, nesse caso, usar a tecla Add Extrude e gero algo aqui, não sei o que é, mas que nos dá a possibilidade de diversificar a forma com que a nossa malha vai ser trabalhada com essa ferramenta. Facilita muito, tá pessoal? Eu vou selecionar todo o objeto usando a tecla A e vou deletá-lo com a tecla X. Vamos colocar aqui na área, nesse exemplo, uma malha plana. Vamos olhar por cima essa malha. Vou aproximar e aqui eu vou subdividi-la. Vou usar aqui o botão direito, subdivide. Vou abrir as propriedades do subdivide e número de cortes, eu vou deixá-la aqui com 4. Veja que eu dividi bastante essa malha. Uma forma que eu tenho aqui de gerar face interna é usando, com toda ela selecionada, a tecla I, eu consigo gerar uma face de forma paralela nas arestas da face mais externa. Mas eu não gostaria de fazer isso, eu queria gerar várias faces a partir das faces que estão internas. Então eu uso aqui a tecla I duas vezes, I. Agora quando eu movimentar o mouse, vocês vão perceber que eu consigo gerar faces internamente de forma prática. Vou deixá-la aqui. Outro fator legal aqui é que eu posso usar, a partir desse comando, a condição de usar a tecla I para gerar faces internas e posso usar o Ctrl pressionado para fazer o relevo ou então a profundidade das faces
que eu gerei antes de clicar o botão esquerdo. E aqui eu gero uma forma de modo prático, apenas com a ferramenta Inset Faces. Vamos olhar por cima novamente. Vou dar o Ctrl Z para voltar. Eu posso também, se quiser, pessoal, selecionar essa face daqui, clicando com o botão esquerdo, com o Shift e o Ctrl pressionado, clicando nessa última que está aqui no canto inferior direito, eu seleciono esse conjunto. Então aqui, quando eu gerar, vocês vão ver que eu estou criando as faces de forma individual. Para poder sair desse recurso, eu clico o I novamente. E ele gera uma face interna apenas, tendo como base aquelas faces selecionadas com suas arestas, em paralela às arestas da face que havia selecionado anteriormente. Aqui nesse caso, para poder mudar essa condição, eu posso usar a tecla B, onde eu consigo, movimentando o mouse mais para o centro, gerar uma face a partir da sua borda extrema, que está aqui no canto superior esquerdo, até a borda que está aqui no canto inferior direito. Então, tendo esse limite, se eu quiser expandir, eu posso usar a tecla O e estender a malha, clicando o botão esquerdo para fazer uma malha com uma proporção maior a partir das faces internas que eu selecionei. Até o próximo tutorial.